Prezado telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem.
Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo no seu lar com a palavra de Deus para sermos abençoados por ela. Como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Assim, neste dia e neste lugar, nós damos a glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo, agradecendo o amor com que Deus nos amou, revelado no Calvário na pessoa de Jesus, o qual deu a sua vida para salvar os pecadores e nos deu o seu Espírito Santo por penhor, para nos ensinar o caminho da vida e da paz. E todos aqueles corações que recebem a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, Jesus vem em Espírito fazer morada em suas vidas para os guiar por outro caminho. Então nos ensina a palavra pelo seu Espírito Santo. E esta palavra gloriosa e maravilhosa, a palavra de Deus que é Espírito e vida, que faz a diferença na humanidade. As coisas velhas passam e eis que tudo se fez de novo. Assim, rendemos a Deus o louvor, a glória e a ação de graças por podermos ser seus filhinhos e seus servos para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um povo diferente na terra, que é a Igreja do Senhor. Deus lhe chama, ou Jesus lhe chamou e chama, de sal da terra e de luzes do mundo. Se for esse o caso que ainda não seja uma pessoa salva, tome atenção no que vai ouvir. Mas esta mensagem é realmente para os cristãos, para tomarmos um aviso muito sincero de Deus acerca dos dias em que estamos vivendo sobre a terra. Somos nós, cristãos de Cristo? Estamos nós preparados para enfrentar os dias que se estão passando e outros dias piores que vão chegar? Estamos nós preparados? Há muita gente que vai a igrejas ouvir o Evangelho, mas as suas vidas não são transformadas. As suas vidas não fazem a diferença no mundo. De maneira que ouça com atenção esta mensagem até ao fim e será abençoado por ela. Louvado seja Deus. No princípio deste estudo bíblico, desejo chamar a nossa melhor atenção para a meditação que se vai seguir, porque creio que ela é de importância capital para todos nós nestes dias, pois que vivemos num tempo das angústias das nações e um tempo de prova para os cristãos de Cristo. Mas também grande perigo há no meio do cristianismo com toda a sorte de inovações. E muitos, para terem alguns a quem lhes preguem o Evangelho, pregam-lhe um Evangelho de entretenimento e boa disposição. Será isso que o Senhor Jesus Cristo pregou e mandou pregar? Ao longo deste estudo nós vamos chegar a uma conclusão. Cada um de nós vai fazer a sua decisão daquilo que vai ouvir da palavra de Deus. Não é do homem, não é do servo, não é do embaixador do céu. É da palavra de Deus. Assim, por esta razão, a mensagem deste dia é particularmente importante para a Igreja de Cristo, para os cristãos de Cristo. E ainda que este assunto está gravado em áudio, veio ao meu coração gravar também em vídeo para nosso aviso. E o tema da meditação é a Igreja de Cristo nos últimos dias. A Igreja de Cristo nos últimos dias. Não é fácil viver como cristãos nestes dias. Não é nada fácil. De maneira que os últimos dias serão trabalhosos. Será que nós estamos passando por esses trabalhos? O que estamos presenciando no mundo político e religioso nos nossos dias faz-nos compreender o cumprimento profético de 4 importantes assuntos que devem prender a nossa melhor atenção. Eles estão cumprindo na nossa geração. Mas muitos chamados de cristãos
nem estão dando valor ao assunto, ou aos assuntos, ou ao cumprimento das profecias, nem são avisados no lugar onde ouvem a palavra de Deus. E estes assuntos são, primeiro, a formação do governo mundial, a nova era. Segundo, a formação da religião mundial, o ecumenismo das religiões e igrejas apóstatas. Terceiro, a ressurreição da nação israelita em 1948 e a paz humana. E em quarto lugar, o Império Romano restaurado na Europa em 1992. E estes 4 assuntos proféticos mostram os tempos do fim da era da graça de Deus. Estes são assuntos em que todos os cristãos de Cristo devem andar meditando todos os dias, bem informados daquilo que se está a desenvolver no cumprimento da profecia. Por esta razão devemos ter também o conhecimento profético desta situação da Igreja de Cristo nos últimos dias e está preparado para o arrebatamento da Igreja para o céu. Para os últimos dias, a Igreja de Cristo enfrentará muitas provas para se manter no caminho da fé. Eu disse, muitas provas para se manter no caminho da fé, com toda a sorte de tentações e inovações para os cristãos deixarem a sua cruz e a troquem pelos prazeres da vida. E devemos saber em que classe de virgem nós estamos inseridos, se nas loucas ou se nas prudentes. Mateus 25, verso 1 ao verso 13, porque Jesus disse, está dito, que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. E aquelas virgens estavam com azeite em suas candeias, elas foram ao encontro dele. Mas as outras virgens chamadas de loucas, isto é, cristãos que não andam com a sua vida regrada na palavra nem pelo Espírito de Deus, foram-se converter, mas era tarde demais e ficaram fora da porta. Assim, nesta introdução continuamos dizendo o seguinte: o assunto que vamos estudar relaciona-se com a fé de cada cristão que nestes dias está em grande perigo por causa da apostasia. Por causa da apostasia. O título do nosso estudo, como já foi dito, é A Igreja de Cristo nos Últimos Dias, e o subtítulo é A Igreja Comprometida. A Igreja comprometida com o mundo que está no lugar dessas chamadas Virgens Loucas, 25 de Mateus. Segue-se a leitura das Santas Escrituras em 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao verso 17. Assim diz a palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Diga comigo. Sabe isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos nestes últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmos, reverentes, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janos e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como foi também o daqueles, de Janos e Jambres, no tempo de Moisés.
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições. Oh, pastor, não continuo a ler isso. Eu vou continuar, eu vou repetir. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você fará uma pergunta. Este é o Evangelho de Cristo? Este é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a doutrina para o cristão de Cristo. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de quem fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Naturalmente, esta mensagem vai ser um pouco longa. E graças a Deus por aquilo que vamos falar, pois esta mensagem daria um grande volume de muitas horas de meditação. Pois nesta Santa Escritura encontra-se muito campo de meditação, contudo o nosso texto baseia-se primariamente nos 5 primeiros versos desta leitura e particularmente ainda no verso número 1 que diz: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esta mensagem foi naturalmente dada à Igreja do Senhor e ainda hoje é para aqueles cristãos que uma vez começaram a sua jornada em direção ao céu. E se outros querem juntar-se ao cristianismo de Cristo, pois são bem-vindos. O Senhor os vai abençoar, o Senhor os vai ajudar a carregar com a sua cruz. Assim, neste estudo meditaremos em aspectos principais e secundários para entendermos o que o Espírito Santo nos ensina, quais avisos de Deus, para bem dos cristãos de Cristo. Primeiro, o período ou o tempo da apostasia. Segundo, os perigos e caráter da apostasia. Em terceiro, o caráter das relações das pessoas nesse tempo e a igreja comprometida. Quarto, a separação e santificação do cristão. E em quinto lugar, avisos finais. Que o Senhor nos dê a graça de podermos ministrar estes assuntos para nosso bem e para nossos avisos. Meditemos no primeiro aspecto do estudo, ou seja, primeiro, o período ou o tempo da apostasia. Lembremos-nos do assunto que vos falei há bocadinho acerca das virgens loucas e virgens prudentes. As prudentes, lideradas pelo Espírito Santo, têm azeite em suas canteiras, ouvem a voz do esposo à meia-noite deste mundo e vão ao encontro do Senhor. As outras ficam fora da porta. Posso perguntar-lhe em que situação você está? Porque alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demónios. Em que posição ou situação se encontra o meu amado irmão que se chama cristão? É cristão de Cristo ou apenas cristão de ir a um lugar ouvir o Evangelho? Louvado seja o nome do Senhor. Meditemos então neste primeiro aspecto, o período ou o tempo da apostasia. Assim, para começar este aspecto, desde o princípio, eu deixarei em aberto algumas perguntas, tais como: primeiro, o que esperam os cristãos na igreja dos últimos dias? Alguns já estão dando a resposta. Bem, à parte daquilo que falamos, os tempos trabalhosos. Segundo, como sobreviver na igreja dos últimos dias? E em terceiro, qual é o nosso conhecimento acerca da igreja ou tempo para os últimos dias?
na leitura das Escrituras são várias vezes que com facilidade não nos apercebemos dos avisos que Deus nos dá, nem para o tempo em que eles nos são dados. Porque finalmente o problema é que já muitas gerações passaram por cá e leram e ouviram estes sagrados avisos, contudo estes dias continuam e nestes dias se cumpre que são os dias do fim, os dias trabalhosos. Em nações islâmicas e comunistas e hindus, muitos cristãos têm sido perseguidos e mortos e as suas casas destruídas, e para eles realmente têm chegado os dias trabalhosos há muito tempo. No passado, primitivismo da Igreja, nos primeiros três séculos de existência da Igreja, a Igreja passou por tempos trabalhosos, muitos trabalhosos. É que muitos deles foram destruídos, ficou apenas um pequeno rebanho que conseguiu chegar a este tempo, graças a Deus pela autoridade da sua palavra. Por outro lado, muitos acham a cruz pesada e deixam a Cristo, e eu creio que estamos no tempo do cumprimento desta mensagem, neste tempo presente, ou seja, o tempo da apostasia. Porque no primeiro tempo, no primitivismo do cristianismo, a Igreja estava começando a levar o Evangelho por todo o mundo. Mas agora estamos no tempo da apostasia, ou seja, o desvio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por diversos e variados motivos. E um deles é a busca desenfreada da prosperidade, do materialismo. Outro motivo é o self-esteem, o egocentrismo, ou ser amantes de si mesmos, e outro ainda é o desenvolvimento científico que baralha a mente do cristão descuidado. Neste tempo presente em que o mundo se encontra tão violento e tão corrompido, e onde os cristãos de Cristo anunciam com frequência a vinda de Cristo e a manifestação do anticristo, temos que chegar à conclusão que esses anúncios são a resposta ou a razão da apostasia. Em outras palavras, anuncia-se a vinda de Cristo por causa da situação corrupta, violenta do mundo e desprezo da palavra de Deus, e de muitas igrejas se tornarem centros de convívio recreativo e entretenimento, deixando a cruz, e outros estão até envolvidos com as chamadas reuniões ecuménicas das igrejas apóstatas e das religiões de todo o mundo a partir do Vaticano. Em que ficamos nós? Ficamos nós com aquilo que o mundo está oferecendo aos cristãos descuidados, ou estamos nós carregando com a cruz de Cristo, negando-nos a nós mesmos e ir após Jesus? Estamos vivendo muitos dias difíceis para os cristãos de Cristo se manterem no caminho da fé. E daqui para a frente será ainda pior, pelo que num setor da Igreja está acontecendo. Por todo o mundo ela está ficando mundana e materializada. Tome isto para si, faça uma ideia, um exame à sua consciência, à luz das Santas Escrituras, e veja em que caminho está, que tipo de evangelho você ouve, etc, etc. De maneira que, graças a Deus por aqueles que enfrentam estes perigos com um coração puro. As igrejas do Apocalipse, ou nessas igrejas, há algumas a quem o Senhor disse, pelo menos uma ou duas, está lá escrito, que o Senhor diz que tens alguns que andarão comigo vestidos de branco. Realmente, podemos estar num lugar onde não podemos concordar com tudo o que nos querem ensinar. Mas como há sempre alguns que temem a Deus e se juntam uns com os outros para manterem a sua santificação e a sua separação deste mundo, para estarem ligados ao Senhor. Se for esse o caso, junte-se a esses que querem andar
de vestido branco, com um coração puro, enfrentam esses perigos. Naturalmente, nem todo aquele que é de Israel é israelita. Diga comigo, nos últimos dias acontecerão tempos trabalhosos. Tenha sempre em mente este assunto. Nos últimos dias, porque esta expressão faz parte deste contínuo estudo. Nem todo aquele que é de Israel é israelita, como nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Eu sei que nestes dias, para fazer a vontade do Pai que está no céu, não é nada fácil. Por isso, os tempos são trabalhosos. Toda a gente diz, eu não tenho tempo para nada. Alguns nem têm tempo para ler a palavra de Deus, nem para orar ao Senhor. Será que não temos tempo quando a Bíblia Sagrada diz que há um tempo para tudo debaixo do céu e para todo o propósito? Nós temos que arranjar maneira de arranjar esse tempo. Em relação com Cristo, ou com o seu retorno e nossa reunião com Ele no arrebatamento, diz São Paulo, em 2 Tessalonicenses 1, verso 1 ao verso 3, estas palavras: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E a apostasia está nos dias presentes na terra. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. De maneira que nós temos que ter isto em consideração. Estamos vivendo dias apóstatas. Igrejas com o nome de cristão, e eu não vou dizer os nomes delas para não ferir a cada coração, mas com o nome de cristão estão se reunindo em convenções e reuniões chamadas ecuménicas a partir do Vaticano, onde ali é um ninho de ratos demoníacos que estão trazendo ao mundo uma organização que é profética, que é a Igreja Universal Social de todas as religiões da Terra, comandadas pelo falso profeta. Tenha em consideração, se você é um cristão, fuja desses lugares. A primitiva igreja foi avisada de que a vinda do Senhor e a manifestação do homem do pecado, isto é, o anticristo, seria precedida da apostasia, ou seja, o desvio da fé cristã. Seria precedida dos crentes se desviarem da fé, e eu acrescento que esse desvio da fé está na base da sua vida espiritual não estar firmada em Cristo, na rocha, inabalável dos séculos, dias trabalhosos, difíceis, custosos, no caminho da fé para aqueles que são cristãos que tomaram um dia a sua cruz. Pergunto, quantos vão resistir aos tempos trabalhosos dos últimos dias que nos adverte a palavra de Deus? Não existe dúvidas que a apostasia está sobre nós e que é o período ou tempo em que muitos estão apostatando da fé. Deixe-me lembrar que a fé é a comodidade mais preciosa e valiosa da vida dos cristãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 e verso 6 e em 1 João 5 e verso 10 afirma que quem a Deus não crê, mentiroso o fez. E além disso, Jesus disse em João 3 e verso 36 estas palavras: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E nesta situação estão todas as religiões do mundo que não são cristãs. Mas à parte disto, aqueles que se estão desviando do caminho da fé e são virgens loucas. A ira de Deus sobre eles permanece.
E os dias que precedem a vinda de Jesus, eles não serão somente trabalhosos para a Igreja de Cristo, como por esta causa são propícios, por causa das dificuldades, a muitos crentes deixarem o caminho do Senhor e perderem a fé. Por causa dos dias, por causa de muitas coisas que o mundo oferece a todas as pessoas, por causa das perseguições intelectuais, religiosas e evangélicas. Muitos não estão para aturar um contínuo dizer que agora vendeste a tua religião, anda para a minha, anda para esta organização mundial. Agora, tomar a cruz, negar-se a si mesmo, ir após Jesus, esse é o preço do cristão. E é um preço a pagar nestes dias. Louvado seja Deus. Por outro lado, em muitas nações islâmicas e comunistas e hindus, Deus está salvando muitas almas nesta hora do cristianismo. Mas sabe porquê que Deus está salvando muitas almas nessas terras? Nessas nações? É porque a palavra de Deus está chegando a essas nações e ela não volta para Deus vazia, antes fará prosperar para aquilo que é enviada. E muitos irmãos pagaram com a sua vida a semente que foi deixada nesses lugares. E agora milhões estão aceitando a Cristo nessas terras. Enquanto que as nações do Oeste estão a perder a fé, estão a deixar a Cristo, outros estão a juntar-se à Igreja de Cristo. Realmente esses tempos trabalhosos são para os cristãos de Cristo um teste à sua fé, como foi dito de Ló no meio de Sodoma, e é tempo de tomarmos o aviso de Deus. Os tempos trabalhosos não são para o mundo. Para o mundo os tempos trabalhosos são ou sociais ou políticos. Neste caso, os tempos trabalhosos é relacionado com a fé de cada um e com o seu testemunho para se manterem no caminho de Deus. Portanto, os tempos trabalhosos não são para o mundo, mas para a Igreja de Cristo. E tempos trabalhosos significam que os crentes em Deus passarão por muitas dificuldades para se manterem no caminho do Senhor. Eles terão trabalho dobrado para o seu testemunho cristão, porque haverá muitos tropeços no caminho devido à vida mundana que os rodeia e tenta o povo de Deus com muitas e variadas tentações para se copiar e seguir o que o mundo oferece nos prazeres materiais e carnais, e Satanás está enchendo o mundo para viver a vida e largar a cruz. Está falando aos cristãos, porque andas por esse caminho tão estreito? Viva a vida! Viva a vida o melhor possível! Para trás de mim, Satanás. Eu sei que tenho que tomar a minha cruz, tenho que me negar e ir após Cristo Jesus. O facto é que muitos serão atraídos, engodados, enlaçados, por causa de terem achado a cruz muito pesada. E aqui vamos fazer uma pausa e já voltamos. Amém e amém. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Prezado telespectador, a palavra de Deus é Espírito e é vida. E quando nós ouvimos estes santos avisos, ficamos com a vida espiritual. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Últimos dias. Últimos dias devemos ter em consideração esta Santa Escritura. Eu creio que estamos vivendo nesse tempo por vários fatores que estou apresentando. E a expressão últimos dias, ou últimos tempos, estão escritos em várias partes das Escrituras quais avisos de Deus para o seu povo. Por exemplo, em Daniel 2, verso 28, diz: Deus fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. Em Daniel 10, verso 14, Deus
diz também através do anjo: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Isto foi dito mais de 600 anos antes de Cristo e agora estamos vendo que isto está em cumprimento. Referente-se à conversão de Israel no futuro, diz em Oséias 3, verso 5: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e à sua bondade no fim dos dias. Em Tiago 5, verso 3, diz que os ricos entesouraram para os últimos dias. Os últimos dias serão tempos trabalhosos e a Igreja está passando por esses trabalhos. Entretanto, para muitos existem dificuldades em compreender o que no mundo se passa e que afeta também a Igreja por falta de conhecimento dos acontecimentos preditos para os últimos dias, ou seja, a escatologia bíblica, ou o cumprimento progressivo e profético desses acontecimentos, como mencionei no princípio, tais como a restauração de Israel e como é que se diz? A Europa reunificada, ou seja, o Império Romano restaurado, etc., etc. Portanto, quem não tem conhecimento destas coisas tem dificuldade em compreender os trabalhos dos últimos dias. Por exemplo, como atrás foi mencionado, a restauração de Israel e a Europa reunificada, o governo mundial, a religião mundial e também a ciência multiplicada, a corrupção e a violência, para mencionar apenas algumas coisas que acontecem no mundo. No mundo inteiro, os crentes são como o azeite, andam sempre à tona da água, dirigidos pelo Espírito do Senhor, meditando neste sagrado livro, que é Espírito e é vida, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E assim nos tornamos espirituais e carregadores da nossa cruz de obediência para com o Senhor. Segundo lugar, os perigos e caráter da apostasia. Queiramos ou não, o que está escrito na Palavra de Deus tem que ter o seu cumprimento, porque tudo faz parte do seu plano para as gerações dos homens e da sua Igreja. Em 2 Timóteo 3, verso 2, ou verso 4, revela uma lista de pessoas que foram parte dessa comunidade cristã, desses últimos dias nas igrejas, e que por este facto os verdadeiros cristãos se verão em dificuldade. Eu ia dizendo que no meio das igrejas haverão este tipo de pessoas, aqueles que estão convertidos e aqueles que não estão. E mesmo tanto dentro como fora das igrejas, onde o povo de Deus priva. A igreja do Senhor é chamada de trigo. E aqueles que não são salvos são chamados de joio. Mas eles crescem juntos. Ou nas igrejas, como vemos nas igrejas do Apocalipse, ou fora delas. Os crentes têm que enfrentar quais luzes do mundo e sol da terra estas situações. De maneira que os verdadeiros cristãos enfrentarão e se verão em dificuldades para manter-se com o seu testemunho, devido à pressão que tais pessoas exercerão sobre os outros. O caráter define-se por índole das pessoas e são firmes nas suas convicções cristãs, ou se avaliam como os ventos que mudam de direção sem esperar. E os perigos dessa situação são muitos, porque são vulneráveis, são inconstantes e levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com astúcia, enganam fraudulosamente, como diz em Efésios 4, verso 14. Não tenhamos qualquer dúvida de que os últimos tempos, ou nesses tempos, haverão nas igrejas este tipo de pessoas, e os mais velhos na fé ficarão muito admirados, dizendo que no meu tempo nada disto acontecia, mas agora tudo está mudado. E os outros dirão até que a nossa geração está mais desenvolvida no conhecimento bíblico e que não devemos ser antiquados, etc. Ora, se nós lermos as cartas às igrejas do Apocalipse, vamos ali encontrar este tipo de pessoas misturadas. Mas alguns deles andariam
com vestidos brancos, porque eram dignos disso. Louvado seja o nome do Senhor. Os tempos do fim para a Igreja de Cristo serão muito, muito difíceis. E alguém poderá dizer, este pastor só está falando em tempos trabalhosos e tempos difíceis e não dá uma ajudinha para que a gente tenha um tempo bom também. Nós temos bons tempos com Jesus, com a sua palavra, com louvor e com a glória que a Deus pertence. E com a nossa cruz de obediência, temos o melhor tempo que pode um cristão passar na obediência ao Senhor. Jesus avisou que haveriam falsos doutores e falsos profetas e até falsos cristos, em Mateus 7,15, Mateus 24,11 e Mateus 24, verso 24 e tantas outras passagens. São Paulo até disse que tinha estado em perigos de falsos irmãos. 2 Coríntios 11, 26 e Gálatas 2 e verso 4. Para o fim do tempo será um perigo e o caráter que se achará no cristianismo será difícil. Que Jesus disse em Mateus 24, verso 10 e verso 12, até o verso 12, estas palavras: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você está enfrentando isso? Você conhece as Sagradas Escrituras para poder discernir entre o bem e o mal, entre o que é doutrina de Deus e doutrina dos demónios, o que é humano e o que é espiritual? Tem conhecimento da Sagrada Escritura? Olha, o apóstolo São Paulo diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais como aconteceram em Antioquia. E, patrão, pastor, então isto acontece aos cristãos. Eu devo dizer-lhe que, se isso não acontece aos cristãos, devemos fazer um ponto de interrogação às nossas vidas. Portanto, no tempo do fim, os cristãos de Cristo terão que enfrentar este tipo de vida na Igreja e não se devem admirar do assunto, simplesmente devem ficar firmes nas suas convicções cristãs e manter o seu caráter cristão fundamentado na rocha que é Jesus e enfrentar os comentários com um coração alegre e bem disposto, sabendo que está carregando a sua cruz de obediência. Louvado seja Deus. O facto é que Jesus disse que o joio e o trigo cresceriam juntos, mas na ceifa uns iriam para o seu celeiro e outros seriam queimados. Mateus 13, 28 a 30. Portanto, não se admire do caráter deste tempo na Igreja, mas evite os perigos, porque os últimos dias serão caracterizados por este tipo de pessoas. Terceiro lugar, o caráter das relações das pessoas nesse tempo e a Igreja comprometida. Na leitura de 2 Timóteo 3, verso 2 e verso 4, verifica-se a tal lista de 18 tipos de pessoas que, na sua maior parte, farão parte daqueles que se congregam nas igrejas e que farão a vida muito cara aos servos de Deus, que serão uma minoria. Eu não vou tentar dar o significado de cada nome daquela lista que a gente leu, com que Deus nos apelida, porque me levaria muito tempo, mas cada um de nós que tem o testemunho de Cristo compreende muito bem o seu significado, pelo que me vou limitar a ler os nomes que o Espírito Santo deu a esse tipo de pessoas que privam com os cristãos. Assim disse o Espírito Santo pela pena de Paulo, que haverá nos últimos dias este tipo de pessoas que se relacionarão entre si, ou sejam, amantes de si mesmos. E muitos cristãos estão copiando isso. Avarentes, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, sodomitas ou sodomia, irreconciliáveis, caluniadores,
incontinentes, ou sejam, que não são castos, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites e prazeres, e com aparência de piedade. Você dirá, eu não privo com esse tipo de pessoas, graças a Deus, então é um cristão que está tomando a sua cruz. Este tipo de pessoas com aparente piedade, diga aparente piedade, aparente piedade, há muita gente mostrando aparente piedade, coisas religiosas e até coisas espirituais, pessoas com aparência espiritual. Este tipo de pessoas não deixa lugar para dúvidas acerca das pessoas que se encontram nas igrejas para seus próprios fins e que aparentam ser cristãos. Esta é uma das longas listas de pessoas que se juntam nas igrejas e que até alguns se chegam a converter, outros, porém, farão parte da multidão chamada de cristãos dos últimos dias. Lembre-se de que Jesus atrás disse que acerca do trigo e do joio, porque ninguém pode alterar estas coisas, o trigo e o joio crescem juntos, mas são diferentes. Diga amém. São diferentes. Louvado seja Deus. Tomemos isto em consideração. Que o engano nas igrejas para os últimos dias é um grito de alarme do Espírito Santo para aviso dos crentes e dos ministros da Palavra de Deus. Assim diz em 1 Timóteo 4, verso 1 e verso 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. E elas estão na terra. E ouve-se dizer que no Vaticano até se crê que os extraterrestres trazem um evangelho de que todos o povo da terra tem que ouvir. Extraterrestres. O Vaticano é envolvido com estas coisas e mais. Até creem, teólogos creem que Jesus Cristo procede de um extraterrestre, isto dobrado aos céus. Mas em breve tempo nós colocaremos esse assunto na internet para que você veja o que está passando por este mundo em Roma. Nós louvamos a Deus porque somos libertos por misericórdia destas doutrinas de demónios que andam por este mundo fora. E os homens e mulheres aprendem dos demónios essas doutrinas, trazendo um evangelho social e político e religioso, que esse é o evangelho da doutrina dos demónios, mas não o evangelho de Cristo, que é: queres vir após mim? Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Este é o evangelho da salvação. E diz a palavra de Deus, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isto é um grito de alarme acerca da apostasia dos últimos dias. Inovações, novas revelações, amantes do mundo, etc, etc. O que está passando por este mundo fora, com os chamados extraterrestres, meu prezado ouvinte, é tempo de buscarmos a misericórdia de Deus e andarmos chegados a Cristo o mais possível. O verdadeiro ensino da palavra de Deus será desprezado como há já muito nestes dias se sente. O verdadeiro ensino da palavra de Deus, ouvir o Evangelho pelos pregadores que pregam a palavra de Deus, de que o homem tem necessidade de tomar a cruz e entrar pelo caminho estreito e fugir do caminho largo e fugir deste mundo e não amar o mundo nem o que no mundo há. Há pouca gente que gosta de ouvir esses pregadores. Há pouca gente que gosta de ouvir. Sabe porquê? Porque a palavra de Deus corrige, como está escrito aos Hebreus 12. E se recebemos a correção, Deus nos trata como filhos. Se não recebemos a correção, Deus nos trata como? Sabe como? Quer que lhe leia? Eu vou ler para si. Bastardos. Bastardos.
Assim diz a palavra de Deus. Além de que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos, não nos sujeitemos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a quem recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há quem o Pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sejam então bastardos e não filhos. Em que posição e situação nos encontramos nós? Estamos nós seguindo o Evangelho da correção de Cristo ou estamos nós ouvindo evangelhos sociais, religiosos e políticos? Façamos um exame à nossa consciência. Naturalmente falando, não há ninguém que goste de andar por caminhos apertados quando temos um caminho largo e fácil. Até os animais, como os bois, quando se lhe põe pela primeira vez o jugo sobre o cachaço, eles o sacodem, porque lhes faz dor no cachaço, mas depois de fazer calo, já se submetem ao seu dono com doçura. Ninguém gosta de ser mandado quando é contrário à sua vontade. Enfim, estas ilustrações ou analogias servem para compreendermos também quando não estamos habituados a que Deus nos corrija os passos da nossa vida, sentimos luta para sairmos do caminho errado. Sentimos luta para sairmos do caminho errado. Naturalmente vai haver muita resistência nossa e surgirão muitas perguntas e muitas lutas para entrarmos no caminho de Deus e nele permanecer. É como se saíssemos da parte larga de um funil e tivéssemos que sair do outro lado pela parte mais estreita, pelo orifício mais estreito. Deus faz assim este trabalho. As coisas velhas já passaram e as que tudo se fez novo. Mas isso é no caminho estreito, não é no caminho largo. Louvado seja Deus. Mas quando nos habituamos ao outro lado do funil, então sentimos a diferença e vemos o que ficou do outro lado e damos graças a Deus por nos livrar de tão grande vida de pecado deste mundo e condenação eterna. Pois passamos para o outro lado da vida e agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Mas é só para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 e verso 1. Não há condenação alguma. O que é que não há? Condenação. Então o que é que há? Salvação e vida eterna. Mas nos últimos dias, os dias serão dias difíceis. Essa vida com Deus irá sofrer muitas tentações, porque o grosso da coluna vai engrossar cada vez mais e os nossos olhos ficarão vendo que finalmente não seria necessário tão grande esforço para ir para o céu. Finalmente, se os outros chamados de cristãos andam pelo caminho do mundo, eu também poderei andar, não precisarei andar pelo caminho estreito. Mas o Senhor diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porfiai por entrar pelo caminho estreito, porque eu vos digo que muitos quererão entrar e não poderão, pela porta estreita, que é Jesus. Em que ficamos? Vamos ficar com a palavra, com a boa e com a sã doutrina, porque no final, no fim dos dias, muitos sentirão comichão nos ouvidos acerca da sã doutrina. São tempos difíceis para os cristãos, tentações dos dias trabalhosos. Podemos ver muita coisa, mas não seguir essas coisas. Podemos rejeitá-la como aquelas igrejas do Apocalipse rejeitavam e andariam de vestidos brancos. Eu creio ser muito útil lembrar a tentação que ensina o salmista no Salmo 73, quando, entre outras coisas, diz estas palavras: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quase se desviaram.
Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado até que entrei no santuário de Deus e então entendi eu o fim deles. Há realmente um fim diferente. Lembremos-nos de que tudo o que Deus nos ensina para a nossa correção vai enfrentar resistência, como o boi resiste ao jugo, até que seja feito cal no seu cachaço. No fim dos tempos, no fim dos dias, haverá e está a haver muita resistência à verdadeira doutrina. E os que a propagam são apelidados de vários nomes como antiquados, etc. Pois bem, este é também um dos sinais da Igreja comprometida e ministros comprometidos e da apostasia e que nos ensina o Senhor para os últimos tempos, para os últimos dias da era da graça de Deus. Vamos ver outra vez o que diz Paulo em 2 Timóteo 4, 1 a 5. 2 Timóteo 4, 1 a 5, conjuro depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E o verso 5 diz, mas tu sejas sóbrio em tudo, sofre as aflições. Não diga mais, pastor, sofrer aflições como cristão. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nos últimos dias, aquele fala desta forma, ele é antiquado, é uma pessoa antiga, é uma pessoa que aprendeu de uma forma, nós agora aprendemos de outra. Agora tudo é diferente. Claro que eu também aprendo da mesma maneira que aprendem os jovens. Eu também aprendo da mesma maneira que aprendem os jovens. Simplesmente não faço aquilo que os jovens fazem. Ou alguns deles que guiam o rebanho de Deus por um caminho errado. A palavra de Deus é muito séria. Mas tu falas à doutrina, porque vem tempo em que não sofrerão essa doutrina e terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Não há problema em ir a um estádio de futebol bater as palmas aos seus ídolos. Cristão de Cristo não está lá. De maneira alguma. Nem num baile, nem noutras coisas parecidas. Não ameis o mundo, nem o que no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Fuja desses lugares e siga aqueles que tomaram o jugo do Senhor, aqueles que seguem o seu caminho com uma cruz, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina. É antiquado aquele homem, aquela mulher, são antiquados, não são deste tempo. Não, nós somos de Jesus. Não somos deste tempo, somos de Jesus. Louvado seja Deus. Serão tempos trabalhosos, vêm as dúvidas. 1 Timóteo 6, 3 a 5 diz, se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te deles. Aparta-te deles. Você é um cristão de Cristo.
Nos últimos dias, diz a Bíblia, que o grosso da coluna amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou sejam apetites carnais ou desordenados. A carne prevalecerá no fim dos dias e a Igreja de Cristo sofrerá em grandes trabalhos para sobreviver como sobreviviam no tempo do Apocalipse. Eu creio que há um grande aviso da parte de Deus e que devemos ter cuidado, porque haverão muitos amantes de si mesmos, porque finalmente isto tem que se cumprir no meio da Igreja. Serão montões de doutores, e como o grande rebanho aos olhos dos homens é sempre o maior, então os mais pequenos, coitados, esses estão errados. Eles já não são deste tempo, não. Esses são os que aprendem do Espírito Santo. Esses são os que têm temor ao Senhor e que oram pelos outros para que se convertam e a misericórdia de Deus os atinja. E depois de mais uma pausa voltamos, em nome de Jesus. Amém. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nos últimos dias, eles serão trabalhosos para os seguidores de Cristo. A Sagrada Escritura nos chama a atenção de que nos últimos tempos amontoarão para si doutores. E estes montes, naturalmente, são muita gente ligados uns com os outros. Quando a Bíblia nos fala de montões de doutores ou mestres ou ensinadores, isto nos chama a atenção, que como serão muitos, somente um pequeno rebanho os poderá discernir. Somente o pequeno rebanho poderá discernir esse montão, esses montões de pessoas que pregam o Evangelho, porque em democracia a maior parte tem que impor o seu ponto de vista e o seguir. Mas deixe-me dizer que eu tenho ouvido coisas na televisão que eu fecho a televisão, não pretendo nem sequer ouvir. Há um ministro do Evangelho que vai até ao ponto de dizer tudo aquilo que se vê na televisão, 99% é errado. Louvado seja Deus, não foi eu que disse, foi outro ministro que disse. Não terá sido assim, mas louvado seja Deus. É aqui que a Igreja tem que discernir que no cristianismo não existe democracia, mas sim teocracia. Louvado seja Deus, aqui não é a maior parte, é o pequeno rebanho, conforme a doutrina bíblica, essa doutrina. E essa são poucos que a seguem. E se nós cristãos de Cristo acordássemos para esta realidade, não seria tão bom? Quem somos nós? Somos cristãos de trazer por casa, desculpe-me a expressão, cristãos de ir às casas de oração a ouvir o Evangelho, ou cristãos de Cristo que carregam com a sua cruz? A maior parte dos chamados cristãos voltarão às fábulas, diz a Sagrada Escritura. Voltarão às fábulas. Isto está escrito, não foi eu que escrevi, foi o Espírito de Deus que levou o seu servo Paulo e pergunta-se o que é uma fábula, para que voltem às fábulas. Creio que existem dois termos iguais com diferentes aplicações. Ou seja, uma fábula é uma narração na qual seres irracionais ou objetos inanimados agem e falam para ensinar lições morais, segundo a pequena enciclopédia bíblica. Por exemplo, árvores ungem um rei, Juízes 9, 15 a 17, ou ainda o cardo envia ao cedro, segundo de Reis 14 e verso 9. Mas estas fábulas de que falam o nosso estudo, o nosso texto do nosso estudo, refere-se a outro tipo de fábulas, ou seja, mandamentos e doutrinas de homens. E aqui é o perigo. São Paulo ensina a Timóteo que ainda hoje, ainda que nós
vivemos neste tempo e no meio destas pessoas, ele nos adverte que não se deve ensinar esta doutrina, nem as pessoas se devem dar a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus. 1 Timóteo 1, verso 3 ao verso 4. E o título 1 e verso 14 diz também: não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. E este é o perigo, que o mundo está cheio. Evangelho humanístico. Fuja dele. Humanístico, político, religioso e social. Fábulas não é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus nosso Senhor. Mas o que nos diz o texto é que o povo voltará às fábulas porque não sofrerão a sã doutrina. E é isso que estamos nestes dias a observar no cristianismo. Além das igrejas dos seus mestres e mestres destes montões comprometidos, também muitos outros chamados ministros do Evangelho se comprometerão com o mundo e seus prazeres, porque por motivos que não vou continuar a dizer. Nas igrejas da Ásia, do Apocalipse, temos ali dois extremos. Uma era a de Filadélfia, com pouca força, mas fiel, e que por essa causa Deus os livraria da tentação que viria sobre o mundo. Apocalipse 3, verso 8 ao verso 10. Diga pouca força. Poucos, pequeno rebanho, porta estreita, cruz, etc. São coisas que o mundo não gosta de ouvir. Mas a outra de Laodiceia, cujo ministro se afirmava rico e sem falta alguma, finalmente era um pobre, um desgraçado, um cego, um miserável e um nu. Seu fim era ser vomitado da boca do Senhor. Apocalipse 4, verso 17. Perdão, se a minha memória está correta, 3 e verso 17, e não 4 e verso 17. Mas para confirmar, nós vamos ler. Louvado seja Deus. Apocalipse 3 e verso 17. Como diz, rico sou e enriquecido estou, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, e um pobre, um cego e um nu? Em que situação se encontra o meu prezado ouvinte ao ouvir estas coisas, estas discrepâncias entre dois tipos de igrejas? Uma entrava pela porta estreita, carregava com a sua cruz. A outra procurava os bens materiais deste mundo, diz que nada lhe faltava. E faltava-lhe tudo. E o Senhor chamou-lhe miserável, pobre, cego e nu. Em que ficamos? Ficamos com o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na igreja de Tiatira, o pastor daquela igreja tolerava uma mulher chamada Jezabel, que se dizia profetisa e enganava o povo de Deus. Apocalipse 2 e verso 20. Mas também nesta igreja havia um outro grupo que não seguia aquela corrupção. Havia trigo e joio, verso 24 e verso 25 do capítulo 2 do Apocalipse. Ali havia compromisso do ministro com o engano e tolerância. Hoje existe isso. Mas havia uma outra composta de trigo e joio, que era a igreja de Sardo. Quando o Senhor afirma: tens também em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos e comigo andarão de branco porquanto são dignas disto. Apocalipse 3 e verso 4. Diga algumas pessoas. Isto quer dizer que no meio de um grande rebanho, de uma grande igreja ou pequena igreja, há sempre um pequeno rebanho que querem andar com vestidos brancos perante o Senhor. E no verso 1 diz que o ministro dessa igreja tinha nome de que vivia e estava morto. E Jesus os chama ao arrependimento, comprometido com a morte espiritual, amando o mundo. É isto que a maior parte do Evangelho que pessoas ouvem e veem, é isto que acontece. Montões de doutores, mas poderão estar nesta situação destas igrejas de Sardo e de Laodiceia.
Eu creio que este tipo de vida das igrejas sempre houve ao longo da história da igreja, mas muito mais acentuado nestes últimos tempos. Em Gálatas 5, 16 a 21, o Senhor deixa-nos ainda uma outra lista de 17 pecados que as pessoas praticam e que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. E que nós, como cristãos, somos chamados a evitá-los ou praticá-los, porque isto é particularmente característico dos últimos dias, como a prostituição, a impureza, a lascívia, o adultério, o engano. Há muito que se tem infiltrado no meio do cristianismo de Cristo para o corromper, desde os ministros aos aderentes, e por essa causa muitas igrejas têm praticamente desaparecido e esfriado no caminho de Deus, e com razão. Este tipo de doutrina e de evangelho é necessário ouvir nestes últimos dias. Noutro tempo, isto era muito restrito para a Igreja do Senhor nas casas de oração. Hoje tem que se proclamar esta verdade por causa daquilo que está acontecendo no mundo inteiro através da televisão. Isto é o trabalho do diabo, que veio para matar, destruir e roubar nos últimos dias. Isto será bem acentuado, porque Jesus afirmou que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Diga comigo, iniquidade. O amor de muitos esfriará. Mateus 24, verso 12. E isto está atingindo parte da igreja que muitas vezes está bem camuflada. Mas no verso 10 diz: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E uns aos outros se aborrecerão. Compreendemos nós que tipo de vida se vai encontrar no seio da igreja, e que este tipo de dias trabalhosos terão que acontecer. Diga comigo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Porquê? Por se multiplicar a iniquidade. Antigamente isto via-se mais da parte de fora, mas agora vê-se da parte de fora e da parte de dentro. Não avisou Jesus em Mateus 25 que haveriam virgens loucas e prudentes? O pastor está certo, está correto, pastor. É a palavra de Deus que está certa, eu sou apenas um porta-voz da palavra do Senhor. Outro assunto relativo aos últimos dias e relativo à igreja comprometida é a procura da prosperidade. Então, pastor, não se pode ser próspero? Pode. Seja próspero segundo o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai-os no céu. Porque aqueles que juntam tesouros na terra, o Senhor multiplica umas coisas após outras. Louvado seja Deus. Naturalmente e biblicamente eu creio na prosperidade bíblica dentro das normas da Bíblia, em Mateus 6 e verso 33 e Lucas 6 e verso 38, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Dai a ser-vos-á dado medida recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medides, vos medirão a vós. Mas sei que o patriarca Abraão era um homem rico, como o patriarca José e o patriarca Job. Todos eles eram pessoas abastadas. Contudo, sempre tem que haver patrões e servos. Nunca tinha ouvido isso. Então, o Abraão tinha 318 criados, mas todos eles eram servos. O único patrão era Abraão. Será que esses 318 não eram crentes? Na casa de Abraão? Naturalmente toda a gente seria crente ali. Mas não eram abastados como o seu patrão. Em que ficamos? Ficamos com as bases da palavra do Senhor. Sempre tem que haver patrões e empregados. Olha, se todos estivessem bem cheios e nada lhes faltava, o lixo acumulava-se nas ruas, porque ninguém queria tirar o lixo das ruas. E tampouco queriam até trabalhar na lavoura, porque é um trabalho sujo e pesado, e por isso a América enfrenta 11 milhões de pessoas
ilegais nesta pátria para trabalhar na lavoura e outros trabalhos. Certamente, quando nós buscamos a Deus, em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu creio que não há nada de errado em ser-se próspero. O perigo está em que o povo seja ensinado a buscar antes a prosperidade do que o Deus da prosperidade, porque o Deus da prosperidade ensina-nos a ter uma prosperidade espiritual e o Senhor nos dará outra depois. Muitos começaram a pregar e ensinar com muita veemência a prosperidade e uma grande parte da igreja se está tornando materialista, também como este pobre mundo, buscando apenas as coisas palpáveis. Uma boa parte da igreja em nossos dias anda procurando essa prosperidade material. Eu creio que Jesus Cristo pode vir para o arrebatamento e muitos ainda andarão ocupados com as coisas palpáveis, materiais e perecíveis deste mundo. Parece que aquele pastor tem razão. É que tenho mesmo. O Senhor Jesus Cristo pode vir, mas continuando a pregarem este tipo de evangelho da prosperidade, as pessoas naturalmente obedecem àquele ensino e procurarão andar procurando as coisas materiais. E Jesus pode vir. E esses são virgens loucas que ficam fora da porta. Agora sei que o pastor está correto. Quem está correto é a palavra de Deus. Eu sou apenas um porta-voz para dizer aquilo que está acontecendo. Graças a Deus por aqueles que investem no banco do céu, onde os ladrões não minam nem roubam. Como disse Jesus em Mateus 6, verso 19 e verso 20. Ajuntai tesouros no céu. Ajuntai tesouros no céu. Não ajunteis na terra. Ajuntai tesouros no céu. Será que Jesus está correto? Jesus é a verdade, está correto. Quando buscamos as coisas de Deus, em primeiro lugar, o Senhor acrescenta as outras. Naturalmente que eu creio na prosperidade bíblica. O perigo está em que os crentes não possam discernir no que é a prosperidade de Deus e o engano das riquezas. Diga comigo. E o engano das riquezas. E o engano das riquezas. O povo não discerne. O facto é que não podemos servir a Deus e às riquezas. Lucas 16 e verso 13. E Jesus disse ainda: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, diga, e a sedução das riquezas, os cuidados deste mundo, a vida próspera, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13 e verso 22. Você sabe qual foi o pregador que pregou esta mensagem? O seu nome é Jesus, o Salvador do mundo, o nosso Emmanuel, Deus revelado em carne. Até o rico Salomão deixou escrito: não me des pobreza nem riqueza, mantém-me o pão da minha porção acostumada. Mateus 13, verso 22. Provérbios 30 e verso 8. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens em perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores, como diz em 1 Timóteo 6, verso 9 e verso 10. Em que ficamos, prezado telespectador, prezado irmão em Cristo, em que ficamos? Ficamos com a palavra do Senhor. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e se trespassam, muitos deles, com muitas dores. E em 1 Timóteo 6, verso 7 e verso 8 diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que cobrimos o nosso corpo, estejamos com isso contentes.
Você sabe como é que veio a este mundo? Claro, nem roupa trazíamos a pele, somente a pele. E quando partimos à eternidade, levámos uma roupinha para não parecer mal, porque agora somos adultos. Mas até isso vai apodrecer lá debaixo da terra. Realmente o mundo anda enganado acerca do Evangelho de Cristo. Somos nós cristãos de Cristo ou cristãos políticos, sociais e de trazer por causa de cristãos religiosos, etc. Façamos um exame à nossa consciência. Eu creio que devemos ser balançados e não sermos levados ao extremo, porque existe nestes dias um ensino de prosperidade que, como filhos do Rei, devemos viver como filhos do Rei. Você nunca ouviu isso? Somos filhos do Rei, devemos viver como os filhos do Rei. Olha que rico Evangelho. É contrário ao Senhor Jesus Cristo, ao pregador Jesus Cristo, como temos falado. O sentido da frase é abastança sem igual, com as melhores coisas do mundo e abastados como ninguém. Mas deixe-me dizer que o filho do rei não tinha onde reclinar a sua própria cabeça, nem tinha casa onde morar. E nascendo numa estrebaria, acabou por morrer sem roupa e até precisou de um sepulcro emprestado. Nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada dele podemos levar. Viva como um filho do rei, buscando em primeiro lugar as coisas de Deus. Coloque o seu tesouro no céu, aonde a traça não rói, o ladrão não rouba. Foi isto que ensinou Jesus. Este é o Evangelho. A Igreja, os cristãos de Cristo são peregrinos. Diga, os cristãos de Cristo são peregrinos. O grave problema de muitos cristãos é a falta de meditação e ensino nas Santas Escrituras. Naturalmente, nada há errado em ser-se abastado. Simplesmente, deve-se ter em conta também que o Senhor Jesus Cristo disse: não ajunteis tesouros na terra. Mateus 6, 19 e 20. O que conta para o cristão não é o material, mas o espiritual. Eu creio que se ponderássemos nisto seria muito bom, porque devemos compreender que a Igreja do Senhor é constituída de peregrinos e forasteiros e não cidadãos deste mundo. Em Hebreus 11, 13 e 14, referindo-se aos heróis da fé, afirma: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Diga, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não devemos estar apegados às coisas da terra, mas sim às coisas do céu. Não foi isso que disse o apóstolo São Paulo? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, procurai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Este é o glorioso Evangelho de Cristo. Porque o que isto dizem, continua a Escritura, claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor. Isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Somos peregrinos em direção ao lar da glória do céu. E em 1 de Pedro 2, verso 11, Pedro lembra também que somos peregrinos e forasteiros. Os cristãos de Cristo também têm certos apelidos pelos quais são conhecidos. Veja se encaixa em algum deles. Veja se está inserido nestes nomes que as Escrituras nos ensinam. Verifique se está inserido em algum deles. Por exemplo, em 1 Coríntios 1, 27 e 28 diz que a maior parte dos cristãos são coisas vis, coisas loucas, coisas fracas e coisas desprezíveis. Será que somos esse tipo de cristãos? Em 1 Pedro 2, 18 a 21, diz que são agravados, padecendo, esbofeteados, afligidos, sofredores, e afirma que para isto fomos chamados. Você foi chamado para isto? Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Você é um cristão?
Foi chamado para isto? Estamos nós passando pelo cumprimento da profecia? Ou nunca sofreu o vitupério de Cristo? O que é que nos diz o nosso texto? O nosso texto sagrado que nós lemos no princípio, o que é que ele diz? 2 Timóteo 3 diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, e todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições? Você está inserido em algum grupo destes? Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Pedro 4, verso 12 ao verso 14, entre outras palavras, diz estas: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo. E se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Alegrai-vos pelo facto de ser participantes das aflições de Cristo. Nós fomos chamados para isto, somos nós cristãos. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, se devia negar, tomar a sua cruz e segui-lo. E eu não vou continuar sobre este assunto, para que você não perca o ânimo, mas pergunto: somos nós cristãos caminhando para a pátria celestial, ou somos apenas pessoas da terra procurando os tesouros dela? Agora, outro assunto: o conhecimento dos últimos dias e seus perigos. Não é em vão que as Escrituras afirmam que a ciência dos últimos dias se havia de multiplicar. Daniel 12, verso 4. Isto é a palavra de Deus. Graças a Deus pelo desenvolvimento que o homem tem alcançado e que a humanidade desfruta para seu bem. E até no conhecimento bíblico se sabe hoje muito mais do que no passado. Mas também esta ciência humana tanto tem de benéfica como de maléfica. E por esta causa também o mundo está sofrendo como nunca. E estão sobre nós esses tempos em que a ciência havia de multiplicar e em que crer em Deus será, como atrás tenho dito, que será uma comodidade muito preciosa para se encontrar ou se adquirir. Porque finalmente Jesus até avisou: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18 e verso 8. Por trás dos bastidores se está a forjar um tipo de religião mundial entre todas as religiões, cujo fim em vista é eliminar o Deus dos judeus e o Deus dos cristãos e formar um Deus diferente em que todos creiam da mesma forma, para que haja paz e prosperidade. E é o Deus da nova era, o Novus Ordem Seclorum, o New World Order. Será que estamos nós compreendendo que o novo Deus chama-se também, além do ecumenismo e nova era, chama-se humanismo? Humanismo? Importa levar o meu próximo levar a mim. Humanismo? Está o mundo cheio. Esta é a nova religião. Após uma pausa voltaremos. Amém. A nossa decisão vai determinar o nosso destino. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, disse Jesus, toma a sua cruz e siga-me. Os últimos dias serão dias trabalhosos. Tempos trabalhosos, os últimos dias. O que temos ouvido é um aviso muito sincero da parte de Deus. O ecumenismo religioso está sendo forjado pelas religiões, está também em uma grande parte as pessoas recebendo esse ensino espúrio imposto pelos governos das nações com o propósito da paz e compreensão entre os povos. E quando esta massa estiver a começar a ser levedada, aparecerá então o anticristo com o caminho feito para governar o mundo. Infelizmente há igrejas apóstatas, igrejas com o nome de cristão, apóstatas que estão aderindo a este ecumenismo, a estas reuniões ecuménicas. Os dias do fim são trabalhosos. Não siga tal doutrina humanística.
Contudo, eu creio que antes disso, nesse tempo, a Igreja de Cristo será arrebatada ao céu. Será levada para cima e depois manifestar-se-á o homem do pecado, filho da perdição e os 7 anos da grande tribulação. Além disto, a ciência já interfere na criação a seu bel prazer, tanto na vegetal como animal, como humana, podendo alterá-la a seu gosto, como as clonagens, a alteração dos produtos, etc. O que hoje serve de nossa alimentação, já quase tudo vem alterado. E o que era natural, e o que é natural agora produzido, fica muito mais caro. Enfim, assim estamos nestes últimos dias trabalhosos. E com isto, não virá longe o dia que o Gênesis da Bíblia e a própria Bíblia e os judeus serão levados, ou quase levados, à sua exterminação, porque serão acusados uma vez mais, como Hitler, que todos os males venham ao mundo por causa dos judeus que encheram o mundo de uma leitura antiquada e retrógrada, etc. E já atualmente se fala que os pais não querem expor os seus filhos à leitura da Sagrada Escritura. Segundo Tessalonicenses 2, verso 4, Daniel 7, 21 a 25. Podemos ler estas Escrituras em casa. Tudo o que se fala de Deus tentarão aniquilar. Resta-nos saber, contudo, que a palavra de Deus prevalecerá. E o nosso bom Jesus, que também é judeu, virá ver o trabalho de Satanás e libertar ainda um pouco dos judeus de serem totalmente exterminados e trazer juízo sobre as nações. Zacarias 12, 13 e 14 e Mateus 25, 31 a 46. Passaram-se os 7 anos da grande tribulação, a terra ficaria ou ficará reduzida a cerca de 1/4 da sua população, e Jesus virá fazer as contas com aqueles que na terra destruíram a terra e os seus moradores e o cristianismo, e estarão agora empenhados a destruir tanto a palavra de Deus como o judaísmo. Eu creio que, devido aos factos que têm sido apresentados também, as profecias do fim do tempo e à situação violenta e corrupta do mundo, chega-se à conclusão do caráter e relação e compromissos de muitos ministros da Igreja e igrejas, e que estamos contemplando, porque o conhecimento bíblico também se multiplicou. E graças a Deus nós estamos tendo esse conhecimento. Mas infelizmente temos conhecimento que ministros e crentes são clientes habituais de cinemas e de futebol e outros lugares indignos de servos de Deus. Nos Estados Unidos, no princípio do 3º milénio, havia uma igreja de cariz pentecostal com cerca de 7.000 membros, e metade dessa igreja se levantou para pedir perdão a Deus, porque não ia para os seus leitos sem verem coisas pornográficas e coisas parecidas na televisão. Graças a Deus que o Senhor os desmascarou ali, pediram perdão a Deus. Graças a Deus, porque o Senhor faz isso pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Graças a Deus porque ouviram a correção e se converteram. Resta ao pequeno rebanho do Senhor enfrentar estes tempos trabalhosos com temor, orando uns pelos outros com a ajuda divina. 4º lugar, a separação e santificação do cristão. Ser-se cristão nos dias que se avizinham e atualmente não é nem será fácil, devido ao facto do desenvolvimento científico e à constante pressão do mundo corrompido que nos afeta em todos os lugares da nossa peregrinação. Se não tivermos o devido cuidado, a sodomia, em nossos dias, que é apresentada publicamente de muitas formas e feitios, ela encontrou um campo fácil de corrupção nos nossos sentidos, por via eficaz que é a televisão e a internet, e nos cinemas, e que entra nos nossos lares, nos noticiários, se não tivermos cuidado. Satanás está corrompendo a Igreja de Cristo. Ele não luta contra os seus, luta contra aqueles que o deixaram. Mas a Bíblia Sagrada diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos de ter a autoridade de saber fechar o computador,
de não ir a um cinema e de fechar a televisão no tempo oportuno. Quando se procura um canal decente para se ver algo proveitoso para andarmos informados, como por exemplo no aspecto científico, lá aparece com frequência cenas indecentes que corrompem a mente das pessoas. Até nos próprios noticiários são apresentados motivos sodomitas, como homens e mulheres completamente nus, por qualquer motivo, e a vergonha e o pudor já não existem. Nós vivemos neste tempo e a Igreja, que é sal e que é luz, tem que fazer a diferença, não se misturar com essas coisas. Se não fosse o facto de que Jesus mandou pregar o Evangelho por todo o mundo e ser sinal, o sal da terra e as luzes do mundo, Marcos 16, 15 e Mateus 5, 13 a 16, eu me refugiaria num monte e contemplava as coisas de Deus, eu não queria mais saber de mais nada. Mas o Senhor diz que nós temos que ser sal da terra e luzes do mundo e não nos imiscuirmos com estas coisas que Satanás traz para corromper as igrejas de Cristo. Avaliando por o que hoje acontece neste aspecto do mundo, eu posso fazer uma ideia do que passou o justo Lot no meio de Sodoma, onde todos os seus habitantes estavam corrompidos com esta sorte de pecado. 2 Pedro 2, 6 a 8. Pois bem, ainda que os políticos e toda a outra casta que ignora a Deus e a sua palavra façam o seu maior esforço para juntar os povos no mesmo sistema de vida. No mesmo sistema de vida. O humanismo. A verdadeira Igreja de Cristo é uma classe de judeus que temem a Deus, que jamais se misturam com este pobre mundo de pecado que os condena, e os cristãos que nasceram de novo. Aqueles que os judeus se separaram para o cristianismo e aqueles que do meio dos gentios se separaram tomando a sua cruz, formando a Igreja de Cristo. Esses jamais se misturam com o humanismo. Como atrás foi dito, os cristãos são chamados por Jesus de sal da terra e luzes do mundo. São um povo diferente em suas vidas, suas ações e suas palavras. E deixe-me dizer que se a Igreja já tivesse sido tirada da terra, no arrebatamento como ela está esperando, já todo este pobre mundo estava às escuras e no maior caos da história da terra por falta de sal e por falta de luz. Deus faz a diferença entre o seu povo e o povo em geral, e Deus separa para si pessoas que ouvem a sua voz. O Senhor Deus do Velho Testamento diz que devemos ser um povo separado. Deus, desde o princípio, falou assim: o povo de Deus é um povo santificado. Levítico 20, verso 26 diz: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos para seres meus. Esta é a Igreja que já começou no Velho Testamento, no povo do Senhor. Separei-vos para seres meus. Não sois iguais aos do mundo, não amais o mundo, nem o que no mundo há, ou o que no mundo tem. Separei-vos, diga, separei-vos, 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 para seres meus. Porque enquanto não se é separado, não se é de Deus, mas é do mundo. O povo judeu foi separado para ser possessão de Deus. Em Gênesis 19, verso 5 e verso 6, diz que se eles guardassem diligentemente a voz de Deus e se guardassem o seu concerto, então seriam a sua propriedade peculiar, seriam um reino sacerdotal e um povo santo. Estes separados são o povo de Deus que fazem a diferença. Diz em Ezequiel 42, verso 20, que Deus faz separação entre o santo e o profano. Você pertence a estes, mas isso não acaba aqui, naturalmente. O povo de Deus é separado, é santificado, porque somente nessa qualidade pode ser povo de Deus. Porquanto Deus é santo, os filhos têm que ter a natureza do seu Pai. É verdade aquilo que o pastor diz? É sim, Senhor, é verdade o que diz a palavra de Deus. Os filhos de Deus têm que ter a natureza do seu Pai. No Novo Testamento acontece a mesma coisa. Em 1 Pedro 1, verso 15 e verso 16, afirma que Deus disse a Moisés: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Isto é aquilo que Deus ordena para a Igreja de Cristo.
Sede vós também santos, porque é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em quê? Em toda a vossa maneira de viver. Pastor, você está pregando grosso. Estou falando a palavra de Deus. Estou a dizer aquilo que Deus manda falar. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Isto disse São Pedro. E como nós, judeus, também Deus cognomina os cristãos com esses 3 títulos e mais um, dizendo em 1 Pedro 2 e verso 9, vós sois a geração eleita. Vós sois o sacerdócio real, vós sois a nação santa e vós sois o povo adquirido. Há uma diferença entre povos e povos. Deus separa para si um povo que lhe é chegado. Louvado seja Deus, a Igreja de Cristo que não se contamina com este mundo. E agora o resto do verso afirma o caráter deste povo que é anunciador das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eis que nós estamos anunciando. Deus faz destas maravilhas. A maior maravilha que o Senhor faz é na transformação de um pecador miserável, de uma pecadora miserável, num santo e numa santa de Deus. Aparta-os, santifica-os, graças a Deus. Essa é a transformação, que agora não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Romanos 8 e verso 1. O povo de Deus é diferente. Se não fosse diferente, não poderia ser sal da terra, nem luzes do mundo, nem tampouco anunciadores das virtudes de Deus. Os cristãos de Cristo são os únicos embaixadores de Deus na terra, como diz em 2 Coríntios 5 e verso 20, porque são separados do mundo. Separei-vos para serdes meus. De quem é o meu amado ouvinte? É da terra ou é do céu? E o facto é que isto está ao alcance de todos, mas são poucos os que desejam pagar o preço da sua separação das coisas do mundo. Precisamos de entender que Deus afirma para sermos possessão de Deus, deixando este mundo de pecado. Assim diz em 2 Coríntios, capítulo 6, 17 e verso 18, pelo que saí do meio deles, pelo que saí do meio deles, pelo que saí do meio deles. Está falando a um povo que ouve o Evangelho. Saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Há uma diferença. Deus separa, Deus salva, Deus santifica todo aquele que a Deus se chega. E então fica participante da sua natureza. Diga, participante da sua natureza. Participante da sua natureza. Porque escapou da corrupção do mundo, como diz em 2 Pedro 1, 2 Pedro 1 e verso 4, e além disto fica também participante da sua santidade. Hebreus 12 e verso 10. Éramos participantes do pecado, da ira, da destruição, da condenação, mas agora somos participantes de Deus e da sua santidade. Louvado seja Deus nosso Senhor. Esta é a mensagem que Deus nos manda pregar nestes dias presentes para a Igreja de Cristo tomar a decisão de não amar o mundo nem o que no mundo há, porque há muitas pessoas que com o nome de cristão que são virgens loucas, são virgens loucas, são virgens loucas, são virgens loucas. Transforma-se numa virgem prudente. Finalmente, quem é a Igreja de Cristo? Infelizmente, há pouco conhecimento acerca de quem é ou faz parte da Igreja de Cristo. A maior parte das pessoas pensam que por pertencer a uma igreja religiosa e até bíblica são cristãos. Jesus afirmou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A Igreja de Cristo é como que invisível em todo o mundo. Eu creio que a maior parte das igrejas, nelas existem membros do corpo de Cristo, como era o caso das igrejas da Ásia, da Apocalipse 2 e 3. Primeiro, a Igreja de Cristo é o seu corpo, onde Ele é a cabeça. Efésios 5, verso 23. E se a cabeça é santa, também o corpo tem de ser. Somos nós pessoas santificadas? Segundo, os membros que compõem a Igreja de Cristo são o único santuário de Deus na terra, ou seja, o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3, 16 e 17, e 1 Coríntios 6, 19 e 20. Temos nós essa experiência de sermos um templo onde o Espírito Santo habita? Terceiro, a Igreja de Cristo é um povo imaculado, santo e separado, puro.
Assim diz em 2 Pedro 3, verso 14, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Creio que é 2 Pedro 3, verso 14, mas podemos corrigir. Louvado seja o nome do Senhor. Em Efésios 5, 25 a 27, afirma que Cristo se entregou pela Igreja para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E você é um cristão de Cristo? Depois de ouvir estas mensagens, faça um exame à sua consciência, porque a Igreja de Cristo, ela foi purificada com o sangue de Cristo para o próprio Cristo que deu a sua vida por ela apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Somos nós essas pessoas. Somos nós essas pessoas, participantes da natureza divina, participantes da sua santidade. Louvado seja Deus, se assim não é, tomemos a decisão de ser. Assim diz também em 2 Coríntios 11 e verso 2, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um marido a saber a Cristo. Pergunto, somos nós essas virgens puras, espiritualmente falando? E quanto aos ministros da Igreja, também eles têm de ser puros e irrepreensíveis. Assim diz em 1 Timóteo 4 e verso 12, ninguém despreza a tua mocidade, mas é o exemplo dos fiéis. Diga, exemplo dos fiéis. Diga, exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. E em Tito 1, verso 6 e verso 7, ensina que o ministro deve ser irrepreensível. Pergunto, será que todos nós, que já somos chamados de cristãos, estamos inseridos neste conjunto de escrituras relacionadas com a verdadeira Igreja de Cristo? Mas se realmente a nossa consciência nos acusa de algo, façamos paz com Deus, pedindo a Deus a sua ajuda e o seu perdão para sermos realmente membros do corpo de Cristo. Quinto lugar, e avisos finais. Quinto lugar, e avisos finais. Todo cristão que se converte a Deus precisa saber que quando decidiu seguir a Cristo, primeiro, deixou o Senhor para servir outros. Deixou a Satanás para servir a Deus. Segundo, que o velho Senhor lhe vai mover guerra para o fazer voltar como escravo à lama do pecado. Terceiro, que estando perdido, foi achado por Deus, que quando estava longe de Deus, chegou perto dele, que estando morto nos seus pecados, Deus o vivificou, que estando no caminho do inferno, agora está no caminho do céu, que nesta nova jornada da fé preciosa, ele precisa de uma armadura espiritual de Deus, para com ela lutar contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6, verso 10 ao verso 18. E finalizando, o homem eletrónico e a vida de Deus. A vida e Deus. O homem eletrónico, a vida e Deus. Não vamos terminar sem deixar um aviso muito importante. Como atrás temos dito, a ciência sabia de multiplicar, Daniel 12 e verso 4. E muitos de nós não fazemos uma ideia do que esta multiplicação tem atingido e atingirá ainda. E eu pouco sei, porque não sou cientista e não me quero envolver muito nestes assuntos, mas vou falar algo que eu sei. A manipulação da genética ao belo prazer do homem está acontecendo em todo o mundo. Irá trazer uma grande confusão e descrença em Deus. E finalmente, como atrás foi dito, o conhecimento e a ousadia do homem culminará em que tudo o que se chama Deus ou se adora tentarão destruir. 2 Tessalonicenses 2 e verso 4. A ciência já chegou tão longe em relação com o espaço computadorizado que tenho ouvido que a Enciclopédia Britânica, que contém muitos livros, pode se colocar num espaço computadorizado tão pequeno como a cabeça de um alfinete. Para nós assim podemos contemplar o que a ciência, aonde ela já tem chegado. Com respeito à vida que está no sangue, é impossível, a olho nu,
ver as partículas dos glóbulos vermelhos ou brancos, mas através de potentes microscópicos, o homem vê essa composição do sangue. E agora tomemos nota de que em 2008 a ciência já estava tão avançada que se dizia na televisão que já era possível introduzir nas veias humanas computadores microscópicos do tamanho de células ou glóbulos de sangue, para vários fins relativos à saúde, e cujo fim em vista era a imortalidade. No futuro, o homem poderá ser controlado por um sistema eletrónico. Estas coisas já vêm de 2008. E em outras palavras, o homem quer provar que Deus não existe, porque a vida sintética está sendo concebida em laboratório por vários cientistas em diversas partes do mundo, afirma o Philadelphia Inquirer, em agosto de 20 de 2007, e transcrito no Midnight Call em dezembro de 2007. Podemos nós imaginar o que está ainda para vir? Ainda que Deus venha avisou há muito tempo atrás deste problema da ciência multiplicada, nós que não andamos pelos corredores científicos não fazemos uma ideia do que isso possa vir a acontecer e a ser. Contudo, ninguém se deve admirar se algum destes dias falarmos com pessoas humanas, mas ao mesmo tempo eletrónicas e computarizadas e com poderes que aparentarão sobrenaturais, homens eletrónicos. Afirmaram em 2008, num programa científico, que os primeiros seres a tripular as naves a outros planetas serão um tipo de homem eletrónico. Primeiro vem a ficção e depois a realidade. E eu pergunto, o que vai fazer Deus com tudo isto? Eu creio que em breve o Senhor vem desfazer o castelo de Babilónia outra vez. Entretanto, com toda a humanidade, a humanização do mundo, crer em Deus será uma comodidade muito preciosa para os cristãos serem apelidados de muitos nomes. Irmão em Cristo, fique firme na sua fé que uma vez foi dada aos santos e faça a última oração da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja. E agora em relação com Deus e o homem, em Hebreus 9, verso 27, diz que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Louvado seja Deus. Sejam eletrónicos ou meio eletrónicos, eles morrerão e enfrentarão o juízo depois, se não forem salvos. Eu creio que ainda que este mundo não comporta, ou este estudo, perdão, não comporta todos os avisos de Deus para este tempo presente, os foram expostos, são o suficiente para que os cristãos possam acordar e compreenderem tanto o que enfrentam nas suas congregações, como os tempos que se avizinham nos meios científicos. E agora eu pergunto, será que se encontra em alguma igreja semelhante a Tiatira? Se for esse o caso e puder resistir e puder juntar-se aos outros que não comam a comida de Jezabel e orar pela sua igreja, fique nela. Se puder resistir à situação em que se encontrava o ministro da igreja de Sardo e ficar com o seu vestido branco, fique nela. Se encontrar numa igreja semelhante à de Filadélfia, certamente está numa boa igreja bíblica. Contudo, ela tem pouca força. Diga, tem pouca força. Mas guarda a palavra de Deus e não faltarão os problemas e as críticas de um tão pequeno rebanho. Mas importa guardar o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Se porém compreende que está numa igreja de Laodiceia ou parecida, fuja dela depressa e procura Jesus que o vai ajudar a encontrar um lugar onde possa ouvir o Evangelho e se converter ao Senhor e ter a experiência do novo nascimento. Onde quer que ouça esta palavra no mundo português, onde se fala português, procure uma igreja evangélica onde se prega o novo nascimento espiritual e aí pergunta ao ministro o que deve fazer para ser uma nova criatura. Que o Senhor vos abençoe. Nós temos terminado este assunto. Vamos fazer uma oração por vós. Pai Santo e maravilhoso Deus, em nome de Jesus agradecemos o teu santo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Nós agradecemos esta mensagem que foi ministrada e aqueles corações que a estão ouvindo, para que tomem uma decisão na sua vida. Ajuda essas almas a tomar a decisão para Cristo, tomar a sua cruz e ir após Jesus, negando-se a si mesmo e tomar, ó Senhor Deus, o aviso de que estamos vivendo em tempos trabalhosos. Que o Senhor abençoe a sua igreja por todo o mundo e faça muitos discípulos através desta mensagem. Em nome de Jesus agradecemos a Deus. Amém e amém. O Senhor os abençoe. Até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.